Boa tarde a todos. Vamos dar início ao webinar da APCOR. Muito boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar A Fileira da Cortiça da Floresta ao Consumidor. Um webinar organizado pela APCOR e onde vamos dar a conhecer o estudo de caracterização setorial realizado este ano e que deu continuidade e consequência àquilo que já tinha sido um trabalho realizado em 2015 com o mesmo nome e onde claramente vamos cobrir e analisar neste documento que está já disponível no website da APCOR toda a fileira da cortiça desde a floresta até ao consumidor com os seus principais resultados. No webinar de hoje temos o prazer de contar com pessoas que estiveram envolvidas diretamente na execução do projeto, mas também com uma participação que nos orgulha muito do seu secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino, e também, não em live, mais na fase final do nosso webinar, do seu secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Correia Neves, que nos deixou um testemunho por motivos de agenda de última hora com o seu Presidente da República. Não foi possível estar connosco live, mas deixou-nos o seu testemunho. Teremos também o professor Francisco Gomes da Silva, que vai estar, que desenvolveu uma grande parte do trabalho na parte da caracterização florestal, um trabalho desenvolvido pela AgroGES, coordenado pelo professor Francisco Avilés, e também vamos ter o professor Vasco Rodrigues, do Centro de Estudos e Gestão da Universidade Católica do Porto, que foi também responsável por grande parte depois do trabalho que temos do ponto de vista da nossa fileira industrial, de análise externa e de mercados, e também depois os dois em conjunto, estas duas organizações, naquilo que foi uma fase final deste estudo, que é uma parte diagnóstica e perspectiva do mesmo, onde nos propomos ver para lá de 2020 para 2021 em diante. Estudo este também que teve o apoio e a coordenação do professor Alberto Castro, também da Universidade Católica do Porto. O webinar está a ser um sucesso em termos de inscrições, ultrapassamos o limite daquilo que era a nossa capacidade, mas todos os que não conseguem ver diretamente no Zoom podem acompanhar através do Facebook, e queria agradecer particularmente, além dos colegas do nosso setor, empresários, trabalhadores, todos os que estão disponíveis para ver, todas as pessoas que de outras fileiras, quer do mundo do vinho, quer do mundo de outras indústrias também nacionais, quer de instituições públicas e académicas se juntaram a nós. O estudo tem 4 grandes áreas, como disse: floresta, caracterização setorial e comércio externo, quer dos mercados a montante e a jusante, mas também um diagnóstico e perspectiva. E, portanto, ele vai estar em 2 idiomas, português e inglês, e pode ser usado por todos os nossos empresários, por todas as pessoas interessadas, quer do ponto de vista pessoal e profissional nas nossas empresas, quer na divulgação aos nossos clientes e nossos parceiros. Eu gostava de deixar uma nota antes de passar a palavra ao seu secretário de Estado para dizer o seguinte: o mundo hoje vive um período de uma grande definição, de uma grande mudança. Nós vivemos nas últimas 2 décadas um processo de evolução tecnológica tremendo, um processo de evolução até da população mundial muito significativo, onde claramente hoje temos uma preocupação muito significativa, marcada quer do ponto de vista das instituições europeias, quer das grandes potências mundiais, e agora com o regresso dos Estados Unidos a esta nova equação, de uma clara reivindicação que a população faz. Nós temos que transitar de um modelo de economia linear para um modelo de economia circular. É impossível continuarmos. A população até 2050 prevê-se que cresça cerca de 2 bilhões de pessoas. A produção vai aumentar quase 2 vezes e, portanto, nós temos que conseguir gerar produtos através daquilo que são os materiais que nós deixamos de utilizar. Portanto, neste contexto onde o mundo assumiu claramente que a sustentabilidade não vai ser uma opção, a sustentabilidade é a opção, a cortiça vai ter aqui um papel fundamental e tem que ter um papel fundamental. E como é que Portugal pode olhar para isto? De uma forma, do nosso ponto de vista, muito clara. É uma fileira onde Portugal é líder mundial, temos essa responsabilidade, essa liderança traz com ela responsabilidade e, portanto, temos um trabalho grande pela frente, que começa, obviamente, nas florestas, onde acreditamos que a nossa fileira pode contribuir para uma maior coesão territorial e social, para uma remuneração mais equitativa e melhor dos serviços prestados pelos ecossistemas,
para continuar a ter uma atividade agroflorestal das mais bem remuneradas do mundo para as pessoas e, no fundo, para transferir valor através da nossa cadeia, fazendo chegar dos mercados ao consumidor. Mas eu acredito profundamente que é nos mercados que se gera essa procura, é nos mercados que temos que atuar fortemente para continuar a ter a cortiça na ordem do dia, para continuar a ter a cortiça na preferência dos consumidores. E para isso vamos investir já no início de 2021, o início de uma campanha de promoção internacional, assente nas principais credenciais da cortiça, sustentabilidade, valor, performance, valor acrescentado, e para isso vamos estar em 7 mercados, em várias regiões do mundo, muito ativos para o fazer. E depois, nossa responsabilidade, do ponto de vista industrial, interprofissional, encontrar as ferramentas, criarmos nós as instituições coletivas do setor, a APCOR, Centro Tecnológico, Sincor, com um ecossistema de inovação, um ecossistema de colaboração entre as empresas e entre todos, que nos possam fazer mais fortes no futuro e sermos este ciclo virtuoso que une produtores florestais, indústria e o governo português, o Estado, para fazermos de Portugal líderes nesta fileira, continuarmos a ser líderes e sermos líderes em algo que é muito distintivo face a outras economias mundiais. Era isto que eu gostava de dizer. O momento, fazemos isto num ano particularmente difícil, mas olhamos para isso como apenas um episódio, uma passagem, um momento que vai ser retomado em breve de crescimento e que no próximo ano retomaremos o crescimento das nossas exportações. Como disse, temos de seguida o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino, que lhe passava a palavra para esta intervenção e mais uma vez agradecer em meu nome pessoal e de toda a indústria da cortiça ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde. Ora, eu que agradeço, antes de mais, o convite que me fizeram para estar aqui convosco hoje, assim como à APCOR, ao João Ferreira e ao setor, no fundo, também, mas acima de tudo à APCOR com este estudo. É um estudo sério, é um estudo feito por pessoas muito competentes e que nós vamos ter em muito boa conta, obviamente, que não podia deixar de ser. É a nossa obrigação, eventualmente, e acaba por ser uma ajuda também para, obviamente, para a definição da estratégia e para as nossas linhas orientadoras, o que é sempre muito positivo. Obviamente que este é um setor que nós acarinhamos muito, como sabem. Eu acho que o sobreiro é, porventura, a espécie que teve um passado importantíssimo, tem um presente, mas, acima de tudo, um futuro muito promissor. Pela sua multifuncionalidade, como todos nós sabemos, e como disse também o João Ferreira, mas também pela sua adaptabilidade às alterações climáticas. E não há dúvida nenhuma que se há espécie que se sente bem neste contexto mediterrâneo e neste contexto das alterações climáticas é o sobreiro. Eu diria, há bocadinho estava aqui a pensar o que é que podia dizer de novo, e estava a pensar que realmente o sobreiro, ao contrário de outras áreas onde a indústria se vai aproximando da matéria-prima, neste caso parece que vai ser o sobreiro a aproximar-se da indústria que está mais a norte, e o sobreiro tem todas as condições para ir crescendo no mapa geográfico de Portugal. Aliás, não é uma coisa nova. Eu sou de um concelho que é Proença Nova, que antes de se chamar Proença Nova era cortiçada. Chamava-se cortiçada precisamente porque era a indústria principal de Proença Nova, era a cortiça e os cortiços para o mel. Por isso, isto significa alguma coisa, isto diz-nos alguma coisa que ainda há muito pouco tempo, o que era o país e a sua ocupação territorial e o que ela é hoje e aquilo que porventura terá que ser no futuro. E por isso é que eu acho que o sobreiro tem todas as condições para se afirmar cada vez mais como a espécie de excelência em território nacional, pela sua multifuncionalidade, para aquilo que disse o João Ferreira, mas acima de tudo também pela sua adaptabilidade às condições geográfico-climáticas e a todos estes. E o Governo, no fundo, ou melhor, o Estado, o que tem que fazer efetivamente é estar alinhado com esta subfileira, ou com esta fileira, e criar condições para que isso aconteça. Porque nós temos um problema estrutural em Portugal, não vale a pena termos todos consciência disso, tem a ver muito com os incêndios florestais, e isso tem muito a ver com a ocupação florestal de uma parte significativa do território nacional. Ora, por isso é que nós criámos o programa de transformação da paisagem, um programa onde conseguimos territorializar a nossa intervenção pública, ou seja, selecionar no contexto nacional uma parte do território que precisa de mais investimento público e de um olhar mais próximo e de mais intervenção, digamos que até estatal, né, na perspectiva de ajudar o proprietário, porque a terra é privada, por isso será sempre a perspectiva de construir com o proprietário.
e por isso é que nós, nessas áreas, são áreas essencialmente, e esses territórios que chamamos de territórios vulneráveis têm essencialmente a ver com o risco de incêndio, risco de classe 4 e classe 5, onde está essencialmente, e que está essencialmente associado, como todos nós sabemos, ao pinheiro bravo ou eucalipto, com taxas de ocupação acima dos 65%, 70%, 80% da área dos municípios, digamos assim. E por isso é que construímos este país. Obviamente, este território, isto não significa que tudo quanto tenhamos e temos tido e vamos continuar a ter para o resto do país não se mantenha e não possa ser melhorado e afinado. É claro que podemos olhar para o que está bem, continuar e eventualmente até aperfeiçoar, julgo que até nas questões fitossanitárias e nas questões do adensamento. Há áreas onde podemos melhorar substancialmente a ajuda do Estado nestas áreas. Mas há um território que precisa essencialmente de compartimentação. Precisamos de reduzir percentualmente as áreas que temos em alguns territórios hoje do país ocupados com o pinheiro bravo e o eucalipto. Podemos fazê-lo e devemos fazê-lo com uma agricultura de recuperação ou regenerativa, claramente subsidiada, porque tem que ser extensiva, tem que ser por métodos biológicos, mas é uma agricultura que nos interessa, assim, da perspectiva da floresta contra incêndios também. E depois temos aqui um papel muito importante para os autóctones e para o sobreiro. Eu diria que o sobreiro é aqui a espécie que pode nos ajudar a compartimentar uma parte substancial do país que precisa ter um mosaico diferente daquele que temos. Por isso construímos também estas áreas integradas, é uma das medidas programáticas deste programa de transformação da paisagem, que são as áreas integradas de gestão da paisagem, que é, no fundo, áreas onde o Estado apoia a sua constituição, apoia a instalação e dá um apoio durante 20 anos para a manutenção. Mas não apoia só a floresta, apoia toda a intervenção que vier a ser feita na perspectiva da melhoria daquele ecossistema, na perspectiva. Isto, obviamente, está pensado com o PDR, está pensado com o Fundo Ambiental, com o complemento do Fundo Ambiental, e tivemos agora um apoio adicional do Programa de Recuperação e Resiliência, onde o Estado português, o Governo, entendeu colocar 675 milhões de euros deste dinheiro precisamente para iniciarmos esta transformação da paisagem, e por isso é que eu julgo que temos reunido as condições para que, obviamente, iniciar aqui um programa de transformação. Obviamente isto soma ao PDR, e o PDR, devemos dizer que mesmo que está agora aberto, já aumentámos até, em alguns casos, até 95% do apoio para as arborizações, nomeadamente nos avisos que ainda estão abertos. Já estamos nos 95% de alguns componentes e, obviamente, com um apoio também a 20 anos, porque temos consciência que este tipo de floresta, que é uma floresta que interessa, obviamente, ao proprietário, mas que interessa na mesma medida ao país e ao planeta, mas se ela não for rentável economicamente para o proprietário, obviamente que ele não a vai fazer, não vale a pena, ou pelo menos não se vai preocupar com ela nos primeiros anos de vida, enquanto não houver um valor económico sobre a terra. Por isso é que é tão importante, aliás, como também aponta no estudo, e muito bem, a questão da rega no sobreiro, hoje, que também é muito importante, porque eu acho que mesmo que a rega é determinante, desde 97, 2017, já é elegível nos apoios à manutenção do sobreiro no âmbito das plantações, o que é, obviamente, um sinal que não queremos melhorar no próximo quadro, porque se nós conseguimos ter árvores, conseguimos ter uma rentabilidade económica para a espécie mais cedo, obviamente todos ganhamos com isso. Eu julgo até que a rega, até o primeiro descortiçamento, no caso do sobreiro, devia ser apoiada e incentivada, porque era uma forma de termos mais depressa a rentabilidade económica para o seu proprietário. Depois há outro ponto no documento que nós estamos completamente alinhados com ele, que tem a ver com a necessidade de melhorarmos substancialmente o Decreto-Lei 169 de 2001, tem a ver com as podas, está praticamente ultimada a nossa proposta, que faremos chegar, obviamente, ao setor, e digo isto há muito antes de ser Secretário de Estado, e por isso não ficaria bem com a minha consciência se não conseguisse fazer alguma coisa para alterar. Acho que hoje autorizar podas não tem que ser de forma alguma uma prioridade do ICNF, que ele tem tanta outra coisa para fazer. Julgo que isso pode perfeitamente resolver com o termo de responsabilidade de um técnico ou com comunicação prévia, como já existe na edificação, na construção civil,
há hoje aqui melhorias substanciais, simplificação administrativa e de procedimentos que nós temos também que acelerar e que estamos a trabalhar neles para obviamente, ajudar o setor, no fundo, a melhorar substancialmente. Isto para vos dizer que, em relação ao estudo, agradeço-vos efetivamente pelo estudo à APCOR e aos professores que o acompanharam, porque no fundo vem claramente de acordo com as principais preocupações e mais que um diagnóstico aponta caminhos, são caminhos que nós nos sentimos também alinhados e confortáveis com eles e por isso vamos trabalhar convosco nesses caminhos. Depois dizer que, obviamente que a rentabilidade económica é determinante no setor florestal, como nós sabemos. As pessoas não gostam mais do eucalipto do pinho, obviamente, mas investem no eucalipto e não investem no pinho, porque a expectativa de terem um retorno económico dos seus investimentos é muito maior no eucalipto que é no pinho. Nós temos que ter consciência de que, independentemente das externalidades positivas que a floresta gera para a sociedade, ela em solo privado só acontecerá se o proprietário ou o detentor da terra tiver vantagens com isso. E por isso é que o Estado tem que estar ao lado do proprietário, tem que ajudar a construir e, obviamente, se ela tem tantos benefícios, temos externalidades positivas para a sociedade, para o país e para o planeta, só temos que ajudar e apoiar. E é essa a nossa intenção. Deixar mais uma nota final, também não vos quero amassar muito as minhas reflexões, mas para vos dizer que a indústria na área da cortiça é um ótimo exemplo daquilo que o país tem que continuar a fazer, porque no fundo o segredo está na rentabilidade. A rentabilidade melhora-se melhorando a produção, melhorando ou reduzindo os preços dos fatores de produção ou produção e aumentando o valor acrescentado do produto conseguido. E aqui é que eu acho que a indústria andou bem nos últimos anos e os resultados, obviamente, no âmbito das exportações demonstram isso, que no fundo é criarmos valor, produto de elevado valor acrescentado e depois produtos também com valor acrescentado e remunerar convenientemente todos os elos da fileira e não ficar em indústria os lucros exclusivos, porque quando isso pode correr bem a curto prazo. Normalmente, quando numa fileira alguns dos elos deixam de ter a rentabilidade que deviam ter, todos nós sabemos, mais tarde ou mais cedo, sofrem todos. Eu acho que a indústria, hoje, com a inovação, com o conhecimento, com os novos produtos, muito além da rolha, que nós hoje vimos na cortiça, e a forma, acima de tudo, que conseguem ter um subproduto de um produto final de elevado valor acrescentado, com muito valor, com valor significativo, isso, obviamente, valoriza, sem dúvida nenhuma, toda a fileira, e eu acho que esse é um bom exemplo. Obviamente que o conhecimento e a investigação tem que ser continuada, porque vamos ser copiados, quando fazemos bem, normalmente somos copiados e rapidamente, por isso é que é preciso sempre estar a inovarmos, mas eu julgo que o Estado e o Governo também têm apoiado na construção dos laboratórios colaborativos. Eu acho que é um feliz exemplo de como é que podemos ajudar a aproximar a indústria do conhecimento, das instituições de ensino superior e produzir conhecimento ajustado à especificidade e à necessidade dos setores, neste caso da cortiça. Por isso eu julgo que, obviamente, que nem tudo corre bem em todas as áreas e com certeza esse setor também tem algumas fragilidades e alguns que estão bem apontadas também no estudo, mas que temos que ultrapassar, que temos que resolver. Mas a palavra é, acima de tudo, e terminando já, não vos querendo amassar mais, é agradecer-vos tudo, dizer que é um setor que é um exemplo nacional, que tem, acima de tudo, uma margem de progressão muito grande e é importante para o país que essa progressão se faça em todos os setores, mas, acima de tudo, também no contexto do mapa geográfico florestal português. Precisamos de mais floreiro noutras áreas para além das regiões tradicionais, até porque as alterações climáticas mostram-nos claramente, e o histórico e a regeneração natural desses territórios mostram-nos claramente que ele vai bem nesses territórios, está bem adaptado e, obviamente, o floreiro tem a particularidade, como teve o Pinheiro Bravo durante muitos anos, que era a grande vantagem competitiva que o Pinheiro Bravo teve durante muitos anos sobre todas as outras espécies, é que com a resina atribuía um rendimento periódico anual ao proprietário. Ora, isto era uma vantagem de uma espécie florestal extraordinária e por isso o Pinheiro Bravo foi durante tantos anos. O sobreiro é de 9 em 9 anos. Eu julgo que os 9 em 9 anos não é excessivo, pode ser excessivo aos primeiros anos até à primeira cortiça com valor de mercado.
e isso podemos encurtar substancialmente com inovação, com conhecimento, com rega e com a adaptabilidade da espécie à estação. É aquilo, no fundo, que se tem estado a fazer, e este estudo contribui em grande medida para isso. Por isso, à APCOR, aos professores responsáveis pelo estudo, ao setor, uma palavra amiga de grande apreço pelo vosso trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É com grande orgulho e satisfação que ouvimos as suas palavras, a sua intervenção, mas gostava de deixar também 3 notas. Esta satisfação traz com ela, como lhe disse, uma grande responsabilidade, e do nosso ponto de vista e da nossa parte, temos aqui 3 coisas que vamos certamente fazer. A primeira é incitar todos os esforços possíveis para reativar o mais rapidamente possível o aceleramento novamente das nossas exportações. 2020 é um ano completamente atípico em todo o contexto internacional. Já olhamos para 2021 com otimismo e que seja melhor que o anterior, não há outra alternativa. E, portanto, na nossa ambição é, se crescemos 50% das nossas exportações na última década, fazê-las crescer outros 50% na década que aí vem. E para isso pode contar com o empenho de toda a nossa fileira. O segundo é um compromisso claro que temos enquanto única interprofissional florestal em Portugal e através da Filcorc, fazer aqui um trabalho de união, de coesão e de parceria também com os produtores florestais, num trabalho que está a ser realizado a um ritmo, posso lhe dizer, muito importante e que certamente nos vai trazer essa coesão e essa partilha de ideias muito brevemente. E o terceiro é voltar a disponibilizar-nos para, tal como transmitiu o Sr. Secretário de Estado, todo o apoio, na elaboração de documentos, na criação de grupos de trabalho, em tudo que possamos apoiar o Governo, as instituições públicas, pode contar com o nosso setor, porque sabemos e ouvimos das suas palavras que certamente a nossa fileira também conta com o apoio do Governo português numa altura em que as florestas claramente têm um papel relevante na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa linha política e também, não posso esconder, também com um envelope financeiro que nos deixa otimistas, confiantes. São mais de 2 mil milhões de euros de investimento na floresta para os próximos anos e certamente a fileira da cortiça ocupará uma parte importante disso. E a nossa responsabilidade é total, conte connosco, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e estamos ao seu dispor, quer eu, quer toda a fileira e toda a indústria e toda a interprofissional da nossa fileira da cortiça, que orgulha Portugal e certamente orgulhará no futuro mais os portugueses. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, foi um prazer. Passávamos então agora ao segundo momento, que vamos entrar agora no estudo em mais detalhe, e vou já passar a palavra ao professor Francisco Gomes da Silva, alguém com quem tem sido um privilégio trabalhar, que tem uma experiência vasta de olhar para a floresta portuguesa em diferentes ângulos, em diferentes perspectivas, vê-la da componente vê-la pelo lado da produção, conhece as necessidades também das fileiras industriais, já esteve também com a visão de quem via a floresta pelo lado das instituições públicas, uma carreira longa na análise da economia das florestas, na economia do mundo agroflorestal, e que tem sido de facto enriquecedor e um privilégio poder colaborar. E passava-lhe a palavra para fazermos então esta primeira análise deste primeiro bloco deste estudo de caracterização setorial da fileira da cortiça, onde vamos analisar claramente os temas mais relacionados com a matéria-prima e um sonho e uma ambição e um projeto que temos para o país. Francisco. Senhor. Muito obrigado. Agradeço muito à APCOR este convite para, na sequência do estudo, estar aqui hoje a partilhar com todos aquilo que ele tem de essencial nesta componente mais florestal. Um cumprimento também especial ao Vasco, com quem tem sido também um gosto de trabalhar no âmbito deste estudo, e um cumprimento, se ele ainda estiver a ouvir, ao Sr. Secretário de Estado, de várias coisas, mas aqui em concreto das florestas e da conservação da natureza, e agradecer também a presença dele, na medida em que me honra com o facto de aqui poder estar nesta apresentação.
Eu vou ser muito breve. Antes de mais, agradecer também muitas palavras do João Rui, mas dizer que depois de o ouvir me senti pai com 70 anos, porque uma carreira tão longa, senti-me já quase na fronteira na fronteira da reforma. Mas agradeço muito e para mim tem sido um privilégio poder colaborar com o Fileira da Cortiça e em concreto com a APCOR em diversas situações, e para mim tem sido de facto muito enriquecedor. Indo diretamente àquilo que a mim me compete aqui fazer, que é dar-vos algumas notas sobre uma coisa que eu acho que é relativamente conhecida pela generalidade das pessoas que olham para esta fileira em concreto, que é a base florestal em que ela assenta. Vou fazê-lo de forma muito telegráfica. O estudo existe e está disponível com toda a informação de detalhe que quem tiver maior interesse poderá depois consultar. E eu vou apenas centrar-me aqui em alguns tópicos essenciais que terminarão com uma visão um bocadinho para a frente do que é que pode ser a evolução desta floresta, que serve de base a uma fileira industrial tão importante para a economia, para o emprego, para as exportações, etc. Eu vou aqui tentar partilhar a tela, que acho que é isto. Penso que estejam a ver. Se por acaso não tiver alguém... Estamos a ver, Francisco. Pronto, ótimo. Muito brevemente, aquilo que a Agrogés fez nesta primeira parte do estudo foi olhar um bocadinho para a floresta de Sogro. A floresta em Portugal, o montado, que é o essencial da floresta de Sogro, ocupa cerca de 720 mil hectares à data atual, ou seja, cobre pouco mais de um terço daquilo que é a superfície florestal, digamos assim, aquilo que se considera a superfície florestal do país. O sobreiro tem uma particularidade interessante, é que, e muito feliz para nós, para o nosso país, é que de facto é uma espécie que não se dá em todo o lado. E como alguns políticos já disseram sobre outras espécies florestais, também poderíamos dizer que os alemães devem estar roídos de inveja de não terem uma floresta de sobreiros na Alemanha, porque certamente faria a delícia deles. O que isto significa é que, de facto, o sobreiro tem uma área de expansão natural que enquadra o território nacional, apesar de, na prática, neste momento, ser uma superfície em mutação. Como o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu, e mais à frente teremos um slide que mostra isso, o sobreiro tende, com o processo de alterações climáticas em curso, a reajustar-se um bocadinho no território nacional, não perdendo aquilo que é, digamos, o seu solar, mas ganhando algumas outras zonas do país onde atualmente ainda não se encontra. Do ponto de vista da distribuição, não é de estranhar que o Alentejo tenha cerca de 84% daquilo que é a área total do montado em Portugal. A evolução das áreas de sobreiro é relativamente conhecida, desde o inventário florestal de 95, que temos aqui essencialmente dois fenómenos. Um, que é um aumento, uma tendência de aumento da área ocupada por sobreiros, seja em povoamentos puros, seja em povoamentos mistos, e portanto é um aumento que está estimado em cerca de 4,5%
nestes 15 anos que aqui estão representados, portanto, até 2010, entre 95 e 2010, o que é aparentemente uma coisa interessante, é um sinal interessante. Infelizmente, do ponto de vista quer da conservação da natureza, quer da base económica, este aumento ligeiro da área tem sido acompanhado por uma quebra de produtividade, ou seja, uma área maior de montado tem produzido menos cortiça ao longo do tempo, fruto de um conjunto de fatores que à frente referirei. Do ponto de vista daquilo que é a aptidão do território nacional, de uma forma geral, todo o território tem alguma aptidão para os sobreiros. Claro que isto é sempre um exagero dizer, porque há zonas onde a aptidão é claramente mais interessante e, portanto, onde os níveis de produtividade e o desenvolvimento das árvores é claramente mais interessante do que noutras regiões. Isso leva-nos daquilo que é uma área potencial onde o sobreiro se pode desenvolver àquilo que é a ocupação efetiva do território com sobreiros ou com montado, que é isso que nos aparece nesse mapa do meio, sendo que, quando olhamos para o mapa do lado direito, que é, na prática, uma carta que nos dá a ideia de, integrando um conjunto de variáveis daquilo que resulta na aptidão integrada do território para o desenvolvimento dos sobreiros, existem áreas onde ele tem um potencial muito interessante, mas onde a presença ainda não é, ou nunca chegou a ser, muito marcante. E, portanto, isto significa que temos aqui, do ponto de vista estritamente florestal, um potencial de crescimento natural. Se a isto acrescentarmos a intervenção tecnológica, como há pouco o Sr. Secretário de Estado referia, de conseguirmos gerir a instalação dos povoamentos com recurso à rega, este potencial ainda aumenta mais, porque através da rega conseguiremos suprir uma das limitações às fases iniciais do desenvolvimento do montado. Eu destaco aqui, em particular, a zona do Douro, da Terra Quente, onde existe, com relevo, a presença de sobreiros, mas onde o seu potencial está ainda longe de ser totalmente explorado, bem como noutras regiões do país, nomeadamente em regiões do interior, podendo isto significar que o sobreiro tem efetivamente um papel muito importante a desempenhar no contributo para as questões da coesão dos territórios e da capacidade de introduzir economia em zonas onde essa economia é mais difícil de se desenvolver. Todos sabemos que o montado tem estado em declínio, os sinais exteriores são quebras de produtividade e quem olha para os montados percebe que, para além das quebras de produtividade, há sinais exteriores, digamos assim, no desenvolvimento das árvores que indiciam esse declínio. É um declínio que tem muitas causas, algumas causas naturais, outras causas mais diretas da ação do homem, ou seja, que tem a ver com algumas práticas de gestão de povoamentos menos adequadas à sanidade dos indivíduos, das árvores. E, portanto, também aí há um caminho que eu acho que é muito interessante de explorar, que é aquilo que nós conseguiremos aumentar de produtividade nas áreas atualmente existentes através da introdução de melhor tecnologia, sendo um processo interessante, porque é um processo relativamente rápido para termos resultados, isto é, não precisamos de esperar os tais 20 ou 30 anos para ter uma primeira tiragem com valor comercial,
mas o sobreiro é uma árvore que responde de forma relativamente pronta à melhoria da sua gestão e, portanto, são questões onde vale a pena centrar a atenção futura quando queremos pensar naquilo que é melhorar a floresta de sobreiro. E depois, obviamente, há algumas causas que são naturais, incluindo aqui na fronteira o processo de alterações climáticas, que aceitemos que sim, uma origem atual que estamos a atravessar, uma origem relativamente associada à ação do homem, mas que hoje em dia tem um curso que não depende estritamente da ação do homem. E, portanto, este processo de alterações climáticas tem também repercussões sobre o montado. Os anos de seca são muito evidentes no montado, é uma coisa curiosa, porque sendo o Alentejo digamos, o solar do sobreiro em Portugal, ou do sobreiro e da azeneira também, sendo das regiões do país com menor precipitação, em todo caso, o sobreiro é uma árvore que é sensível à ausência de água. E quando, na sequência de um conjunto de anos relativamente secos, 3, 4, 5 anos secos, como é infelizmente frequente ocorrer, é muito evidente no aspecto das árvores o efeito dessa deficiência de água, razão pela qual a questão da introdução do regadio na instalação de novos povoamentos deve ser vista com muito interesse, porque ter indivíduos saudáveis e bem estruturados e bem desenvolvidos é meio caminho andado para eles conseguirem tolerar melhor e suportar melhor períodos depois de alguma aridez ou de alguma secura mais à frente. Em todo caso, se nada disto for feito, o caminho natural dos montados, se nada disto for feito, repito, é continuar um processo de declínio que tem, no limite, uma consequência ambiental preocupante, porque é uma espécie que ocupa áreas sensíveis do território e, portanto, a sua ausência vai trazer problemas ambientais muito relevantes e problemas económicos muito relevantes também, na medida em que sobre estas árvores assenta uma fileira industrial que me dispenso aqui de classificar em termos da sua importância para a economia nacional. Portanto, eu acho que, de uma forma ou de outra, estaremos condenados a tratar dos montados que temos, recuperá-los naquilo que é o seu potencial produtivo e crescer naquilo que é a importância territorial que estes povoamentos ocupam. Só para ter uma ideia, fizemos um bocadinho um levantamento daquilo que foi a intervenção dos diversos programas públicos de apoio à floresta, vamos dizer assim, onde a floresta de Sobro está incluída. Portanto, recuámos aqui ao período 2000-2007 com o programa Agro, depois o programa Ruris em paralelo com este programa, depois entre 2007 e 2014 o PRODER e depois nestes 7 anos mais recentes a ação do PDR 2020, que está ainda em execução. O sobreiro sempre foi, durante estes programas, alvo de apoios. Nos 14 anos que antecederam o atual quadro, portanto o período terminado em 2014, foram, pela nossa estimativa, canalizados para os montados cerca de 200 milhões de euros de apoios públicos que beneficiaram cerca de 35% da área de montado. Nem tudo isto foi investimento, há aqui práticas que não são propriamente consideradas de investimento, mas houve 270 mil hectares de montado que foram alvo de intervenção nestes 14 anos. Nos últimos 7 anos, houve também intervenção sobre estas áreas, não só
em medidas estritamente florestais dirigidas a povoamentos, portanto, montado, mas também muito por via daquilo que é a ocupação do sob coberto na manutenção dos sistemas agro-silvopastoris associados ao montado. O que é que isto quer dizer e que deve servir de alerta para todos nós é que ao longo destes últimos anos tem existido alguma disponibilidade financeira vocacionada para os montados. E isso não tem sido, pelo menos suficiente, eu ia dizer, não tem sido adequado a resolver alguns dos problemas de base com que os montados se confrontam. As questões do declínio não estão resolvidas. A área tem-se mantido mais ou menos na mesma, um ligeiro crescimento, mas com percas de densidade de número de árvores muito evidentes, em consequência da mortalidade provocada pelo declínio. E, portanto, isto significa, e para nós eu acho que isto deve ser sempre um alerta, que o dinheiro é importante, obviamente, mas que em si mesmo não resolve. Isto é, nós, ao despejarmos só dinheiro para cima do problema, isso não nos vai levar a nenhuma solução à partida garantida. E, portanto, num período como aquele que se adivinha para o futuro, em que, como já aqui foi referido pelo Sr. Secretário de Estado e também pelo Sr. Presidente da APCOR, a floresta, e em particular o montado, terão envelopes financeiros de uma magnitude muito importante. É particularmente importante que as intervenções a apoiar estejam bem desenhadas, para não perdermos mais uma vez a oportunidade. E quando digo mais uma vez, estou a dizer que já perdemos oportunidades e não estou a responsabilizar ninguém, ou responsabilizo todos, incluindo a mim próprio, na medida em que trabalho neste setor, mas em que, de facto, não tem sido possível, com as medidas que se têm posto à disposição dos produtores e das suas associações, não tem sido possível traçar um caminho particularmente auspicioso aos montados. E o potencial nós sabemos que ele existe, portanto, o que tem estado menos bem é o desenho desses instrumentos e, eventualmente, a sua execução. Portanto, estamos num momento em que temos que ser particularmente cuidadosos no desenho desses instrumentos para garantir que eles são, de facto, eficazes naquilo que são os objetivos, quer do lado da conservação da natureza, quer do lado da economia que esta espécie nos traz. Estão aqui alguns números mais concentrados nos últimos anos, portanto, desde que o regime jurídico das ações de arborização e rearborização está em vigor, portanto, isso também nos disponibiliza uma informação que anteriormente era mais difícil de apanhar, e isto só para termos uma ideia que nos montados e através deste regime jurídico, neste período de 2013 a 2018, portanto, cerca de 6 anos em que o regime jurídico está ativo, tirando estes últimos 2, só tivemos cerca de 3.500 hectares de sobreiros objeto de projetos de arborização e rearborização. Portanto, claramente, há que introduzir aqui, como foi dito já e muito bem, o proprietário privado para avançar para uma arborização com sobreiros, ou encontra uma razão económica, para além de outras que tenha, ou não avança, porque não tem como, não é? E aqui estes estímulos, os apoios às arborizações com montado são muito importantes, e reforço, o Sr. Secretário de Estado disse, e é verdade, que no atual PDR
Já existe apoio consagrado, enfim, de uma forma não muito explícita, mas ele está lá para a introdução de regadio ao longo dos 10, 12 anos iniciais da vida útil do montado. Isso eu acho que deve ser claramente assumido no futuro como uma forma de estimular a componente económica da exploração dos montados. Porque, de facto, o encurtar o tempo de espera para a primeira tiragem faz toda a diferença naquilo que é a rentabilidade associada a um investimento deste calibre. Já aqui foi também referido o Decreto-Lei da proteção do sobreiro e da azinheira, que tem coisas boas, tem coisas menos boas, tem certamente coisas a melhorar. Já aqui foi dito também que há propostas de alteração da legislação enquadradora. Eu penso que é uma questão, tem que ser vista com muito cuidado, mas é uma questão que é relevante quando nós pensamos no desenvolvimento da fileira da cortiça em Portugal. Finalmente, e para não vos tomar mais tempo e deixar o tempo para o Vasco nos apresentar aquilo que são as perspectivas do setor da componente industrial, este estudo incorpora uma proposta de atuação dirigida aos povoamentos de sobreiro. De forma muito resumida, ela é aqui apresentada, ou seja, identifica que no país existem essencialmente 5 grandes regiões de sobreiros, isto é, onde os povoamentos de sobreiro têm características muito específicas e não são geríveis da mesma forma, digamos assim, têm requisitos muito específicos. Essas regiões estão apresentadas aí do lado esquerdo do ecrã, nesse mapa do país. É proposto um programa dividido em 3 grandes eixos. Um primeiro eixo focado no aumento da produção de cortiça, portanto, muito virado para a questão económica, não só do produtor, mas de toda uma fileira industrial que assenta sobre esta floresta e que tem, felizmente, tido imenso sucesso no mercado e que, portanto, precisa de matéria-prima. E aqui há que procurar soluções para essa questão. Esta primeira eixo tem uma única medida, assente na instalação de novos povoamentos com recurso à rega, assumidamente, e para o que se propõe, não vou aqui entrar em detalhes, mas envolvendo uma área de cerca de 50 mil hectares, num total de 132 milhões de euros. Isto não é apoio a 100%, é um apoio diferenciado consoante se trate da componente da rega ou da componente da instalação do povoamento propriamente dito, mas, portanto, todo esse detalhe podem encontrá-lo depois no estudo que está já disponível. Um segundo eixo muito ligado para a questão da renovação e recuperação dos montados atualmente existentes, portanto, muito virado para retirar os montados do processo de declínio em que alguns se encontram, com 2 medidas, envolvendo ou tendo como alvo cerca de 160 mil hectares de montados atualmente existentes. E, finalmente, um terceiro eixo mais ligado, mais virado e vocacionado para as questões estritamente ambientais, isto é, encontrar forma de remunerar os proprietários pelos contributos ambientais, produções de bens públicos, etc., que os montados proporcionam. A proposta é um programa que, neste período de 7 anos, que iniciaremos a partir do ano que vem, possa incidir sobre 300 mil hectares, ou seja,
números redondos, quase 40% da área de montado, com criação de novas áreas de montado e envolvendo um montante público, de dinheiros públicos, da ordem dos 325 milhões de euros, a que há que juntar a componente privada do investimento. Se isso acontecer, a nossa perspectiva é que o cenário business as usual, ou um cenário base, que é a projeção do que têm sido os últimos anos para os próximos anos até 2050, dá-nos um início de um declínio claro na área de montado, com uma densidade de árvores que tenderá a estancar-se, mas há áreas que vão desaparecer e, portanto, ficarão apenas as áreas melhores, o que explica o aumento da densidade, mas o número de árvores diminui, não é? Como fruto da diminuição da área, o que terá uma consequência óbvia de um decréscimo de produção de cortiça e, portanto, de disponibilidade de cortiça para a indústria, o que é, obviamente, um problema complicado. Considerando aquilo que é o processo de alterações climáticas, aquilo que é o ajustamento que se pode ver aqui do lado, neste mapa do lado direito, nas áreas com potencial para o montado. Reparem que aquilo que acontece é que o norte ganha um potencial diferente e depois há aqui um ajustamento no sul, nas zonas mais fustigadas pelas alterações climáticas, assim como aqui numa parte da beira interior. Mas se conseguirmos implementar aquele conjunto de medidas que estavam propostas e perpetuá-las depois no tempo, é possível, nas simulações que fizemos, inverter completamente esse cenário e de um cenário de declínio extraordinariamente preocupante, quer do ponto de vista ambiental e territorial, quer económico, conseguiríamos passar para cenários claramente interessantes, quer de expansão da área, quer de expansão do número de árvores, quer, consequentemente, de expansão da produtividade e, portanto, da disponibilidade de cortiça, olhada aqui como matéria-prima base desta fileira industrial. Portanto, do nosso ponto de vista, isto é possível. Há um conjunto de propostas que estão neste documento para que isto seja possível, obviamente e certamente suscetíveis de serem melhoradas por quem de direito, e quem de direito aqui, evidentemente, é o Governo e o Estado, e através do ICMF, e, enfim, depois todos os instrumentos financeiros serem adequados à implementação deste tipo de medidas, mas penso que estão criadas as condições a diversos níveis para que este cenário chamado pró-Suber, favorável ao Suber, possa vir a ser uma realidade brevemente. E pronto, não vos ocupo mais tempo, ficarei depois disponível para responder a questões que possam eventualmente surgir. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Francisco. Deixei propositadamente o tempo passar um bocadinho mais porque estava a ser muito interessante e cumpre com aquilo que é, de facto, o grande desígnio, aquilo que é o grande objetivo deste estudo. O estudo de caracterização setorial, que já, como disse no início, vinha em 2015, tem esta novidade da componente florestal. E é um estudo e é um trabalho no âmbito de um projeto Cork-Inove, financiado pelo Compete 2020, pelo Portugal 2020 e, no fundo, pela União Europeia, pelo programa FEDER, tem este objetivo de facto, dotar as empresas e o nosso setor com conhecimento para que as empresas possam tomar as decisões estratégicas adequadas, para que as empresas possam conhecer de uma forma consciente, clara, os grandes desafios que temos pela frente e, de facto, eu penso que aqui também há um sinal de transparência, de esclarecimento, de modernidade, de acrescentar conhecimento e divulgá-lo ao longo das empresas. E este retrato é um retrato claríssimo, é um projeto que também posso dar nota disso, o Sr. Secretário de Estado acabou também de o referir, ele conhece-o, conheceu também através deste estudo, conhece-o com detalhe, que obviamente neste enquadramento não seria possível levar, mas que o Francisco fez de uma forma brilhante e trazendo
aqui eu penso que uma perspectiva muito clara que tem que ver com uma aposta que não é exclusiva a nenhum dos modelos, nem um modelo apenas de inovação nos modelos de silvicultura, introduzindo novas técnicas e novas tecnologias, mas também um modelo que visa apoiar e fazer a recuperação e o aumento de produtividade dos montados existentes. E nesse ponto de vista, também deixar uma palavra a um conjunto de produtores florestais e produtores de nossa fileira que têm feito um trabalho notável e, portanto, de facto temos aqui um último período mais recente de algum abrandamento do investimento, mas temos felizmente também um conjunto de produtores florestais e eu tenho tido o privilégio de estar hoje e um conhecimento muito maior desses produtores e o Francisco é testemunha disso. Hoje há uma disponibilidade total para este trabalho, quer do ponto de vista da indústria transmitir toda a informação para a produção ter as decisões adequadas, como também do ponto de vista da produção de nos transmitirem as preocupações. E, portanto, eu penso que estamos com as condições criadas e depois da intervenção do Sr. Secretário de Estado para que, de facto, este projeto, que o Francisco tem o mérito de o ter desenhado com toda a sua equipa na AgroGES, mas que, obviamente, tem este seu cunho, tem esta valia, foi também desenhado para a nossa fileira, acompanhamos de perto e, portanto, o nosso objetivo é que também agora a indústria o conheça com mais detalhe e possamos ser cada um de nós, e a APCOR, sobretudo, a liderar um criador de contexto, juntamente com o interprofissional, para que ele seja uma realidade. Nós temos, vamos agora, de seguida, passar um pequeno vídeo, um vídeo que foi também elaborado no âmbito deste projeto, muito curto, e que, no fundo, vai sintetizar um pouco toda esta informação, mas que pode ser útil digamos, na articulação das duas partes do nosso trabalho. E pedia então à Cláudia, por favor, para projetar este vídeo. Obviamente eu peço desculpa porque o vídeo não foi possível combinar o vídeo com o som, mas eu estou certo que ele mais à frente, se tivermos ainda a oportunidade, voltamos a passar, se não, poderão vê-lo logo de seguida no nosso Facebook ou nas nossas redes sociais ou até no nosso site. Peço imensa desculpa por este contratempo, mas só agora é que me apercebi que não era um problema só meu e que o vídeo estava de facto sem som.
Francisco, nós temos algumas perguntas. Talvez no final pudéssemos fazer, se calhar, um wrap-up, um apanhado melhor, e depois são muitas, vou ter que filtrar aqui algumas delas e depois no final abordávamos 1 ou 2 temas de cada uma das áreas, se estiver de acordo. Muito bem. Certíssimo, combinado. E então, vamos passar agora à segunda parte do webinar e do estudo, e vamos olhar hoje agora mais para dados do ponto de vista das nossas exportações, da nossa performance industrial, também um pouco mais para o futuro, daquilo que são as nossas principais destinos de exportações, mercados, e para isso também passava a palavra ao Vasco Rodrigues, também alguém com quem a APCOR tem já um trabalho. Eu não vou fazer uma grande descrição, porque senão vou correr o risco de ser acusado e colocar também. Não ser já reformado também. Já reformado, mas conhece o setor também, tem um conhecimento forte. Nós temos tido também o privilégio de ter muitas discussões, muito brainstorm, muita discussão à volta do tema da cortiça, e portanto o Vasco tem hoje, além dos dados objetivos, uma análise crítica daquilo que são, também pelas suas conversas, pelo diálogo que tem feito com vários stakeholders, esse conhecimento, e que claramente nos vai trazer na sua apresentação. E passava a ser mais demoras para o Vasco. Vasco, muito obrigado. O palco é seu. Então, muito obrigado. Naturalmente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar o Sr. Presidente da APCOR, a quem agradeço esta oportunidade para apresentar o trabalho que fizemos em conjunto com a AgroGES. Eu vou então também aqui e naturalmente cumprimentar todos, não sei se diz presentes, todos os participantes na sessão. Vou também aqui partilhar uma apresentação que vou também fazer de forma muito abreviada. Este trabalho que nós fizemos tem então, como já foi referido aqui, 2 partes. Uma primeira parte, que era uma parte mais de caracterização, olhar para a situação atual e para o passado recente, não só da indústria, mas da fileira da cortiça em Portugal. E depois uma segunda parte mais de perspectivar, em termos estratégicos, os grandes desafios com que a fileira está confrontada. A primeira parte começava com uma abordagem às questões da floresta, que foi desenvolvida pela equipa do Francisco Gomes da Silva, e portanto sobre isso não direi mais, está esse tema tratado. Na parte mais ligada à indústria e ao comércio, que foi desenvolvida por nós na Católica, nós tratamos destes 5 temas que estão aqui identificados sobre o lado esquerdo. Primeiro, a estrutura empresarial da indústria, a situação económica das empresas, o desempenho recente da fileira em termos de investimento e de inovação, o desempenho, já apareceram ali brevemente alguns números no vídeo, da fileira em termos de comércio externo, e também uma análise a 2 indústrias fundamentais para a indústria da cortiça, as principais indústrias para onde são dirigidos os seus produtos, a atividade ligada ao embalamento do vinho e a atividade da construção civil. Depois também uma segunda parte do trabalho, então mais de perspectivas estratégicas. Esta foi desenvolvida a par com a AgroGES, não está salientado no slide, embora a redação final tenha sido feita por nós, é uma parte que reflete o trabalho das 2 equipes. E onde começamos por identificar algumas ideias que nos parece que marcarão o futuro da indústria, linhas de força. Depois fizemos uma coisa tradicional nestes exercícios de análise estratégica, procurar identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças na perspectiva da fileira. E, finalmente, uma proposta de eixos de intervenção para um projeto de plano estratégico da fileira. Nós não desenvolvemos aqui um plano estratégico exaustivo, o que fizemos foi uma reflexão de suporte e, portanto, identificamos aqui eixos. Agora, estas questões carecem de mais trabalho ao nível das instituições setoriais. Eu vou, basicamente, dedicar um slide a cada um destes pontos que temos aqui, tentar ser muito telegráfico para não fugir muito ao tempo de intervenção que me pediram para cumprir.
E, portanto, a primeira parte, caracterização, o ponto da floresta foi tratado pelo Francisco e passo adiante, e começaria aqui na questão da estrutura empresarial. Ao nível da estrutura empresarial, há duas coisas muito notáveis ao longo da última década do setor. Uma é que o número de empresas tem vindo a reduzir-se muito rapidamente na última década, e quando eu digo aqui última, é a última em relação à disponibilidade de dados estatísticos, que neste caso ia só no momento em que terminamos o trabalho até 2017, mas nessa última década o setor tinha perdido cerca de 1/4 das suas empresas, sendo essa queda muito mais acentuada ao nível da preparação da cortiça. Estatisticamente, nas estatísticas do Instituto Nacional de Estatística, a indústria aparece repartida por estas 3 categorias: a produção de rolhas, a preparação de cortiça e os outros produtos de cortiça. E, portanto, o essencial da quebra no número de empresas aconteceu nas empresas classificadas como de preparação de cortiça, que essas passaram para cerca de metade neste período. Ao nível das rolhas, como se vê no gráfico à esquerda, houve alguma oscilação, mas não há uma tendência clara, nem de aumento, nem de diminuição. Nos outros produtos de cortiça, há uma tendência clara e forte de crescimento, mais de 80% de empresas ao longo deste período, embora, em termos de valor absoluto, o número dessas empresas é bastante mais pequeno do que nos outros 2 subsetores, vamos chamar assim, e, portanto, é um crescimento importante em percentagem, não tão expressivo em termos de número absoluto de empresas. E a outra coisa para que olhamos aqui foi uma comparação da indústria da cortiça com outras indústrias, nomeadamente ao nível do número de trabalhadores. Em relação a isso, a indústria da cortiça, com toda a sua diversidade, naturalmente, mas em média não é diferente do resto da indústria portuguesa. Em média, cada empresa emprega 10 pessoas, o que é o mesmo que acontece na restante indústria portuguesa. Um aspecto muito importante no desempenho recente da indústria, que já foi mencionado, julgo eu, pelo seu secretário de Estado, é que a indústria da cortiça teve uma performance notável na última década em termos de produtividade. Produtividade medida aqui como valor acrescentado por trabalhador. Nestes 10 anos que temos representados no gráfico, na indústria da cortiça a produtividade cresceu 71%, enquanto no conjunto da indústria transformadora, para comparação, cresceu só 29%. E por isso podemos ver no gráfico do lado esquerdo que a linha a preto, que representa o conjunto da indústria portuguesa, cresceu muito mais lentamente do que as 3 linhas coloridas que correspondem aos vários segmentos da indústria da cortiça. E outro aspecto interessante aqui é quando olhamos para estes 3 segmentos da indústria da cortiça, vemos que no último ano que cá temos, 2017, eles basicamente estão ao mesmo nível, apresentam a mesma produtividade. Não era assim no início deste período, havia diferenças muito assinaláveis. E, portanto, não só a produtividade da indústria cresceu rapidamente, como também convergiu entre os vários subsetores, não havendo agora entre eles diferenças muito assinaláveis. Nós olhamos também mais em detalhe para a contabilidade das empresas, recolhemos uma amostra com cerca de 450 contas de empresas e, portanto, praticamente todas as empresas mais relevantes do setor. E aqui focamos nos últimos 5 anos e o que vimos em geral nos vários indicadores foi também uma evolução muito positiva. Ela é visível ao nível do volume de negócios, que aumenta 25%, em termos de média por empresa, é visível na rendibilidade, que melhorou substancialmente, é visível na estrutura, na solidez financeira das empresas, que também cresceu acentuadamente. E, portanto, este crescimento da produtividade e em geral, do desempenho económico e financeiro das empresas é uma boa notícia no sentido de revelar a capacidade da indústria para remunerar os diversos fatores de produção, o trabalho, o capital, que estão envolvidos, e também sobre a sua capacidade para investir na preparação do futuro. Naturalmente, é mais viável investir quando se tem um desempenho favorável do que quando isso não acontece.
E sobre esse tema do investimento, olhamos também para a contabilidade dessas 450 empresas e podemos ver que, em média, ao longo dos últimos 5 anos, aqui os últimos 5, 2014 a 2018, em média, as empresas industriais do setor investiram, no seu conjunto, cerca de 40 a 50 milhões de euros por ano, que naturalmente é um número muito assinalável. Embora seja verdade também, e não há que escapar disso, isto está muito concentrado, muito deste investimento, nas empresas de maior dimensão. 85% deste investimento foi feito por empresas com mais de 5 milhões de euros de ativo total. Mas, em termos gerais, o setor revelou um nível de investimento bastante significativo e isso vê-se também no aproveitamento dos diversos sistemas de incentivos que têm estado disponíveis, como o PET, o Norte 2020, o Alentejo 2020, onde os números relacionados com a fileira da cortiça também são significativos. Passando para o comércio externo, e como digo, basicamente vou dedicar um slide a cada tema, para não nos estendermos aqui muito. Em termos de comércio externo, é conhecida o excelente desempenho que a indústria teve na última década. Nos 10 anos que temos aqui representados no gráfico, as exportações cresceram 39%, e nos 2 últimos anos ficaram acima daquela barreira psicológica dos 1.000 milhões de euros. E hoje em dia a indústria representa cerca de 2%, 1,8% do conjunto das exportações portuguesas, o que é também um contributo bastante relevante. Sobre os principais mercados, é conhecido, já apareceu há bocadinho num gráfico ali no vídeo também. A indústria tem exportações muito diversificadas, exporta para um número muito grande de países, mas naturalmente há alguns que têm maior peso nessas exportações, e os 3 principais são países que têm, nomeadamente, uma indústria de vinho importante, como a França, como a Espanha e os Estados Unidos, que variam, as suas posições relativas têm oscilado um bocadinho, mas têm cotas entre os 15% e os 18% nas vossas exportações. Se as exportações cresceram acentuadamente, as importações, em termos de percentagem, cresceram ainda mais. Nestes 10 anos, quase duplicaram, cresceram 92%, mas, naturalmente, em termos de valor absoluto, são muito menores do que as exportações. Estamos a falar de 200 milhões contra 1.000 milhões, e, por isso, o setor, a fileira da cortiça, apresenta, em termos de taxa de cobertura, um valor muito elevado, que é de longe o mais elevado da economia portuguesa. É o setor em que esta relação entre exportações e importações é mais favorável. Mas este crescimento das importações é muito significativo, pelo que tem a ver com a temática de que o Francisco tratou antes, a dificuldade da floresta nacional em responder, pelo menos em responder totalmente às necessidades de matéria-prima da indústria, e de facto estes 200 milhões de importações são essencialmente importações de matéria-prima e, em primeiro lugar, importações de matéria-prima de Espanha, depois também de outros mercados, mas é sobretudo, naturalmente, matéria-prima que Portugal importa ao nível da fileira, não é produto transformado. Dentro do comércio externo, também questão muito importante é naturalmente a sua composição, e em relação a isso, as rolhas representam, grosso modo, 70%, um pouco mais do que isso, do valor exportado, mas se olharmos dentro das rolhas para os vários tipos de rolhas que são exportadas, na medida em que as classificações usadas nas estatísticas o permitem, e nem sempre essas classificações são as mais relevantes, seriam as mais relevantes para a análise que os industriais gostariam de fazer, mas se compararem no gráfico o azul com o laranja, o azul corresponde ali às exportações de rolhas de cortiça natural e o laranja aos aglomerados, microaglomerados, as rolhas técnicas em geral, e é claramente visível que o laranja tem vindo a ganhar peso em relação ao azul, o aglomerado em relação às rolhas naturais. E isto, naturalmente, é um tema muito importante em termos de perceber
a situação com que o setor está confrontado. Se olharmos especificamente para aquilo que as estatísticas chamam rolhas naturais cilíndricas, pode haver aqui problemas de classificação, mas se olharmos especificamente para isto, a evolução nestes 10 anos que estão retratados foi uma queda de 59% para 51% do valor das exportações, o que naturalmente é uma queda muito, muito significativa. Os dados deste ano, que vão sair no boletim que proximamente a APICAP se publicará com os dados até agora disponíveis, até ao terceiro trimestre do comércio externo do setor, revelam uma continuação desta tendência. No terceiro trimestre, as rolhas naturais cilíndricas representaram 48% das exportações de rolhas. Finalmente, nesta primeira parte da caracterização, como disse, nós olhamos também para dois grandes setores. Aqui é destinada em grande medida à produção da fileira da cortiça, o setor do embalamento de vinho e o setor da construção civil. E começando talvez por este segundo, naturalmente o setor da construção civil tem grandes especificidades de país para país, muito dependentes da conjuntura económica, que tem momentos de grande sincronia entre países, mas também tem momentos em que isso não acontece. E é um mercado onde a indústria da cortiça apresenta soluções variadas para revestimentos, isolamentos, etc., e que, por sua vez, concorrem com uma diversidade também de outros produtos, e, portanto, aqui é difícil generalizar e eu não me atreveria a fazer isso dentro destes minutos que temos aqui para conversar. Ao nível da indústria do embalamento do vinho, nós olhamos, por um lado, para as necessidades de embalamento de vinho e, portanto, para o vinho que há para engarrafar, se engarrafar for a palavra. E em relação a isso, em termos mundiais, em termos globais, não há tendências muito bem definidas. Como o produto natural que é a produção de vinho oscila muito de ano para ano, mas ao longo da última década não houve uma evolução muito clara, seja de aumento, seja de diminuição, embora em alguns países isso aconteça. E, por exemplo, nós assinalamos a existência de tendências para aumentos da produção em países como os Estados Unidos e o Chile. Mas assinalamos um outro fenómeno que nos parece muito importante já no presente e potencialmente muito mais importante no futuro, que é a tendência para o vinho ser progressivamente engarrafado junto do mercado de destino e não no local da produção, e, portanto, para o comércio internacional acontecer a granel e não com vinho engarrafado, e isto, no mínimo, teria implicações para a geografia das exportações de rolhas, que tenderão a aproximar-se da geografia do consumo de vinho, mais do que afastando-se um bocadinho da geografia da produção de vinho. Por outro lado, do lado da oferta deste mercado, nós salientamos aqui, sobretudo, o facto de a indústria da cortiça estar aqui a debater-se com dois tipos de desafios, que podem às vezes parecer o mesmo, mas que não são a mesma coisa. Por um lado é o desafio de conseguir ser o dispositivo utilizado para fechar a garrafa. E aí a rolha de cortiça concorre com os produtos que conhecem melhor do que eu, rolhas sintéticas, Q-caps e por aí adiante. Esse é um desafio em que a cortiça tem evidentemente muitas virtualidades para apresentar em relação às suas propriedades como vedante de um produto com as especificidades do vinho. Mas depois há um outro tipo de concorrência que tenderá a agravar-se, nomeadamente na medida em que se agrave também o engarrafamento no destino e não na produção, que é a concorrência à própria garrafa. A procura por rolhas está ligada à procura por garrafas, e se não houver procura por garrafas, pelo menos até a rolha se reinventar, não haverá procura por rolhas. E aí o vidro está crescentemente a ser confrontado com desafios por parte de outros tipos de produtos, desde o bag-in-box ao Tetra Pak, às garrafas de plástico e tudo isso.
desafios que são, em grande medida, tenderão a acentuar-se por causa das características pouco virtuosas que a garrafa de vidro tem em termos ambientais, em termos de sustentabilidade, dados os consumos energéticos que implica, quer na sua produção, quer no seu transporte. E, portanto, este é provavelmente um desafio menos pressionante no imediato, mas que em termos futuros provavelmente se assumirá como um dos principais desafios com que a indústria está confrontada. Em qualquer caso, nós assinalamos aqui, quer na parte do vinho, quer na parte da construção civil, uma dificuldade para pensar estas questões que não seja através do diálogo convosco, com a indústria, é a ausência quase completa de estatísticas fiáveis. E, portanto, há muito pouca informação credível que não venha de falar com quem conhece por dentro a indústria sobre o que é que efetivamente se passa a estes dois níveis. E, portanto, isto, resumidamente, era a primeira parte do trabalho. A segunda parte do trabalho, como foi dito, era mais refletir sobre o que é que daqui resulta em termos do futuro com que a indústria está confrontada, daquilo que tem que fazer, dos desafios que enfrenta, das oportunidades que tem. Em relação a isso, nós começamos por identificar um conjunto de temas-chave, chamamos de linhas de força, porque podia ter sido outro termo, mas são basicamente temas que nos parecem fundamentais para o futuro da indústria. Escolhemos 10, também podia ter sido evidentemente outro número, podiam ser 8, podiam ser 12. Há sempre aqui questões de arrumação que são subjetivas, mas nós escolhemos estes 10 e aqui vou ser absolutamente telegráfico também. O primeiro tema que aqui salientamos são a importância do sobreiro para além da sua qualidade de matéria-prima, que é muito importante, nomeadamente, para defender programas como que o Fernando aqui, que o Francisco, desculpem, aqui defendeu, de apoio à floresta do sobreiro. A importância da cortiça como matéria-prima é uma parte do argumentário que a indústria e a fileira podem utilizar, mas é só uma parte e é importante estar atenta à outra parte. Depois há as questões propriamente ditas do aprovisionamento da cortiça. Aqui dois temas. Por um lado, os problemas na oferta nacional, que é aquilo a que mais diretamente o programa proposto pelo Francisco procura responder, mas por outro lado também nós, os senhores, vamos naturalmente continuar a utilizar cortiça importada, e aqui há a questão de as origens de cortiça nem sempre serem as mais seguras, por um lado. O norte da África é toda uma área de potenciais problemas, e há também as dificuldades qualitativas, que também existem cá em Portugal, mas no abastecimento em mercados externos, eventualmente, às vezes são mais acentuadas ao nível da qualidade daquilo que é possível importar. Depois, tema mais ou menos obrigatório nos nossos dias, a questão das alterações climáticas e das suas implicações ao nível da produção de cortiça. Continuando ao nível dos recursos, dos fatores de produção necessários à indústria. Depois, nós identificávamos aqui o problema das dificuldades de recrutamento de mão de obra, que se notam na indústria, mas também se notam na parte florestal, naturalmente. Dizíamos no estudo, sem estar à espera de uma pandemia, que naturalmente a intensidade momentânea destas dificuldades estaria ligada à evolução da saúde da economia nacional, os problemas que a pandemia está a causar a outros setores da economia eventualmente podem no curto prazo aliviar um pouco, por via do aumento do desemprego, aliviar um pouco estas dificuldades de recrutamento, mas a tendência a longo prazo será naturalmente para que essas dificuldades voltem a ser manifestas e, portanto, essa é uma questão muito importante. Em parte por causa disso, mas não só, e se calhar nem principalmente por causa disso, uma tendência muito importante, parece-me, é a importância crescente da tecnologia na fileira. A cortiça é muitas vezes ainda tratada como um setor tradicional, com esse adjetivo usado muitas vezes num sentido um bocadinho pejorativo,
Mas, como conhecem muito bem, a realidade atual da indústria já não é muitas vezes essa, e nos próximos anos seguramente isso vai se acentuar, a intensidade tecnológica da indústria vai se acentuar, quer por um lado por causa das questões relacionadas com a garantia da qualidade do produto, quer por outro lado pelas questões ligadas à automatização de tarefas produtivas, onde essa automatização ainda é possível, e por essa via reduzir as tais questões, estas tais dificuldades ligadas ao recrutamento de mão de obra, mas também garantir melhor estabilidade nos padrões de qualidade. Na floresta acontecem as mesmas coisas, há por um lado oportunidades para a automatização, mecanização de algumas tarefas, e há por outro lado as questões que já foram aqui faladas do desenvolvimento tecnológico no sentido da aceleração do ciclo produtivo do sobreiro, ou pelo menos do início desse ciclo produtivo. Naturalmente, tudo isto irá ganhar importância no futuro. Depois, naturalmente, não é possível pensar uma estratégia para a indústria ou para a fileira da cortiça sem ter em conta a estrutura empresarial com que estamos confrontados, e aqui não vale a pena fingir que não sabemos do que é que estamos a falar de uma indústria muito peculiar em termos de Portugal, peculiar no sentido em que vamos desde a pequena empresa com 2 ou 3 trabalhadores até à empresa líder ou ao grupo líder a nível mundial desta indústria, que é algo que não acontece em mais nenhum setor da economia portuguesa. Esta diversidade tem virtualidades, mas também é uma fonte de dificuldades, nomeadamente dificuldades no sentido de encontrar projetos que sejam agregadores e que sejam mobilizadores face a esta diversidade de situações, de recursos, de competências. Já foi aqui referido pelo Presidente João Rui a importância crescente que as questões da economia circular, da sustentabilidade, vão ter para a indústria. Mesmo que a indústria não quisesse, não é possível fugir-lhes, por um lado, por causa da pressão regulamentar, e por outro lado, por causa da pressão do lado dos mercados, do lado dos consumidores, que são cada vez mais sensíveis a estas questões, e portanto a estratégia do setor tem naturalmente também que contemplar essa dimensão. Uma parte disso irá traduzir-se, mas não se esgota nisso, na questão da concorrência entre a rolha e outros produtos, nomeadamente a questão que já referi, dos problemas que eventualmente a rolha pode ter por causa dos problemas que a garrafa de vidro pode ter. Mas a este nível da concorrência no mercado do embalamento de vinho, importa também salientar muito não só a concorrência entre a rolha e os outros produtos, não só a concorrência entre as empresas do setor, que é natural e em grande medida saudável, mas também a concorrência que existe dentro de cada empresa, às vezes, na venda de diferentes tipos de produtos. E aqui, naturalmente, há questões muito sensíveis. Já vimos atrás estatísticas sobre a evolução das exportações de rolhas naturais versus rolhas de aglomerado. Isto são questões que se refletem na valorização do produto, refletem-se depois naquilo que é possível para trás pagar pela cortiça, e, portanto, são questões muito centrais na definição de uma estratégia para a fileira. Nos cenários que nos parecem mais prováveis de evolução da fileira, parece-nos que será necessário continuar o trabalho que tem sido feito ao longo dos anos de procurar outras aplicações que permitam valorizar a cortiça, sem desprezar nem menosprezar minimamente a rolha de cortiça. É preciso encontrar outras aplicações e escoamento para elas. E, finalmente, o último tema que temos aqui, que também já foi feita a referência pelo Sr. Presidente da APCOR, é o papel das instituições setoriais. A própria APCOR, o Centro Tecnológico, o Centro de Formação, a Filcor, todas essas instituições. Dadas as características específicas deste setor, e nomeadamente esta diversidade da realidade empresarial
dentro do setor, as instituições setoriais têm aqui um papel absolutamente importante, absolutamente necessário, mas também têm dificuldades acrescidas, posso dizer com franqueza, eu que trabalho também com associações de outros setores, é bastante mais difícil definir projetos para a indústria da cortiça que tenham uma capacidade agregadora e mobilizadora do que é noutros setores onde as empresas são mais semelhantes entre si. E, portanto, há um desafio grande para a capacidade destas instituições se posicionarem face a esta diversidade da realidade empresarial. Depois fizemos então aquilo que é típico nestes exercícios, uma SWOT, como se diz em inglês, um elenco de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aqui quisemos fugir de uma tendência habitual destas coisas, que é escrever uma lista com 30 forças e 200 fraquezas, em que depois nada quer dizer nada, e portanto fomos aqui relativamente avaros na identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Não quer dizer que não houvesse outras ideias que não pudessem estar aqui presentes, mas nós escolhemos elencar apenas 5 tópicos em cada um destes itens, que em grande medida refletem isto de que já estive a falar. O primeiro tópico é então aqui, do lado das forças, é então aqui a importância do sobreiro em termos ambientais, em termos de ordenamento do território. Isso é muito importante em termos do argumentário da fileira, para conseguir que sejam tomadas as medidas de que necessita para a proteção da floresta do sobreiro. A força da indústria portuguesa da cortiça, naturalmente, é face à realidade atual de oferta de matéria-prima, estar bem posicionada para ela aceder, ter uma posição privilegiada nessa matéria. Também entendemos que é uma força do setor a sua concentração geográfica, todos sabemos, é um setor que no essencial está centrado em 2 concelhos do país, e isso tem muitas virtualidades, quer ao nível de tornar mais económica a concretização de projetos por via da proximidade, quer ao nível da difusão do conhecimento, da partilha tácita de conhecimento. Esta clusterização é uma das forças, achamos nós, de que não pode ser desprezada. Depois, evidentemente, estamos a falar de um setor onde, quer coletivamente como indústria, quer ao nível da empresa individual, Portugal tem a liderança mundial. Tem o principal grupo do setor e tem a principal indústria de cortiça no mundo, o que naturalmente é uma força em termos do seu posicionamento nos mercados, e aliado a isso está a grande experiência das nossas empresas e dos nossos empresários nestes produtos e nestes mercados, têm um valor que é dificilmente imitável por outros concorrentes. Do lado das fraquezas, o que é que nós aqui elencamos? Coisas de que o Francisco já falou, a da floresta de cortiça apresenta sinais de degradação, de perda de produtividade. Apesar das evoluções positivas que já aqui foram referidas, nomeadamente pelo João Rui, há ainda um relativo baixo envolvimento da indústria nas questões da floresta e, portanto, é preciso garantir que as soluções que são encontradas para as questões da floresta são as soluções que respondem às necessidades da indústria. Há, a nosso ver, um aproveitamento que está aquém do que seria desejável do potencial das instituições setoriais, nomeadamente do centro tecnológico, que faça a intensificação tecnológica que nós achamos inevitável, pode ser uma infraestrutura fundamental para o setor, também do centro de formação. A seguir, uma coisa que se calhar não é muito simpático dizer aqui para uma audiência composta essencialmente pelos empresários, mas nós constatamos uma grande dificuldade no setor em montar, em pôr em prática iniciativas de colaboração. O estar próximo às vezes é bom, às vezes não é tão bom, às vezes as questões pessoais interferem com a lógica, com a pura lógica de negócio, e nem sempre na indústria de cortiça é muito fácil montar projetos em que haja de facto colaboração entre as várias empresas ou os vários grupos.
e se pudessem dar passos no sentido de aumentar a possibilidade de o fazer, isso provavelmente aumentava a força da indústria no seu conjunto. E depois temos aqui uma questão que não é específica da indústria da cortiça, é comum a toda a indústria nacional, que é a concentração da propriedade empresarial e a sua grande proximidade com o património familiar, que muitas vezes não cria as condições adequadas ou mais favoráveis, nomeadamente para projetos mais arriscados, mais ambiciosos, embora também, e é preciso evidentemente dizê-lo, essas características familiares também têm grandes virtualidades, não são só uma fonte de problemas. Oportunidades e ameaças, o que é que nós colocamos aqui? Por um lado, a indústria recorre a uma fonte de matéria-prima para a qual é possível mobilizar fundos, já foram aqui referidos até montantes concretos, e portanto há que aproveitar essa oportunidade. A tecnologia é evidente uma oportunidade, ela evoluiu muito nos últimos 5 anos, acho que posso dizer 5 anos, nem sequer a última década, e provavelmente vai continuar a evoluir, e portanto é preciso saber aproveitar, saber e ser capaz de aproveitar esses desenvolvimentos tecnológicos. É uma oportunidade para o setor a apetência que o mercado tem por produtos sustentáveis, sendo que aqui a cortiça tem este problema de que a cortiça em si é o melhor exemplo, talvez, de um produto sustentável, mas em grande medida é vendida em conjunto com a garrafa de vidro, que não vou dizer que é o pior exemplo, mas é um exemplo problemático de sustentabilidade. E depois temos também a questão de mercados que podem ser explorados, quer mercados em termos geográficos, quer mercados em termos de aplicações da cortiça. Parece-nos que há ainda oportunidades que podem ser aprofundadas a esses dois níveis, geográfico e de produto. Do lado das ameaças, inevitavelmente as alterações climáticas, mesmo sem elas, o estado em que a floresta de Sobreiro está e que no cenário base que o Francisco apresentou conduziria a uma redução muito acentuada da disponibilidade de matérias-primas, de matéria-prima ao longo dos próximos anos. A questão que eu já falei abundantemente dos problemas que o vidro pode ter em termos ambientais, que se podem repercutir na cortiça, enquanto solução para vedar a garrafa. Eventualmente também tendências ao nível do consumo, das preocupações com saúde, redução do consumo de álcool, que também se podem repercutir aqui na vossa indústria. E ao nível das aplicações para a construção, o problema que é em mercados externos haver pouco conhecimento, também no mercado nacional, mas sobretudo em mercados externos haver pouco conhecimento das potencialidades que os produtos de cortiça têm nessas matérias. Visto isto, nós apontamos para que um projeto estratégico para o setor deva assentar em 4 grandes eixos. Naturalmente estas coisas podem sempre arrumar-se de várias maneiras, mas nós arrumamos assim. Parece-nos que há um tema fundamental, que é a questão da floresta e do aprovisionamento de matéria-prima. Há um tema fundamental, que é a importância crescente da tecnologia e da inovação. Há as questões que já têm sido vindo a ser trabalhadas há muito tempo, mas que é preciso continuar e reforçar, da promoção dos produtos da fileira junto dos mercados. E há a questão da capacitação empresarial, no sentido do reforço das capacidades, das competências das empresas. Parece-nos construir um futuro para a fileira do calça. Desculpem, agora ia-me ter aqui um lapso. Da fileira da cortiça passa necessariamente por trabalhar estas grandes áreas. Sendo que, inevitavelmente, como sempre, o futuro não será igual ao passado, e construir o futuro da fileira tem que ter isso em conta, tem que ter em conta que a construção do futuro passa por preservar uma parte do que existe, mas passa também por renovação. Tal como a floresta, a defesa da floresta não passa por
pela preservação de cada árvore, passa por cuidar das que existem, mas passa por plantar novas e fazê-las prosperar. Também ao nível da indústria há a mesma questão, é preciso aproveitar o potencial que existe, mas é preciso criar condições para que mais potencial se manifeste, quer dentro das empresas atuais, quer de outras que nós se calhar ainda não imaginamos que possam existir, mas que um dia destes estarão aí. E pronto, era isto a apresentação que tinha. Terminava então por aqui. Vou aqui desligar a partilha. Eu agradeço ao Vasco, foi bastante claro, foi muito detalhado, focou variadíssimos temas que vão realmente desde o início da base da questão da floresta e do aprovisionamento até à questão da relação com os consumidores. Aliás, numa estratégia que a nossa fileira definiu de 2010 em diante, através do nosso estilo de comunicação, da nossa forma de comunicar, e que nessa altura foi claro para todos, para o Dr. António Amorim ainda na presidência da APCOR, e eu claramente tinha essa ambição e essa vontade. Foi um passo que demos e é um passo que dei para chegar ao consumidor, que é irreversível. Hoje sentimos que no planeta, no mundo, na sociedade em geral, a grande força de apoio à cortiça são os consumidores. São os consumidores, e quanto mais informação têm sobre este material, sobre esta matéria-prima, sobre aquilo que ela representa, não só nas suas características enquanto material para as diversas aplicações, mas sobretudo pela história que transporta, por todo o capital natural, intangível, de qualidade, de aumento da qualidade de vida das pessoas, da resiliência e do combate às alterações climáticas, de ser a última barreira que impede a desertificação do sul da Europa, de ser uma espécie perfeitamente adaptada, de ser uma fileira também que, do ponto de vista do respeito pelos seus trabalhadores, está hoje no nível de remuneração muito acima daquilo que é o médio nacional. Portanto, é uma fileira que claramente tem este desafio para o Portugal e para o mundo. Nós vamos já longos, nós temos... vamos ter que passar o vídeo agora, gostava de o passar agora do Sr. Secretário de Estado da Economia, para podermos ainda captar as pessoas que estão presentes, e portanto pedi à Cláudia para podermos passar o vídeo do Secretário de Estado Adjunto da Economia para ser visto pela nossa plateia. E agora vamos ver com o som. Muito boa tarde. Gostava em primeiro lugar de saudar a APCOR e os industriais do setor neste encontro de apresentação de um estudo que reflete a importância do setor da cortiça na economia nacional. E obviamente com muito prazer que me dirijo aos participantes neste encontro, e lamentando não poder estar presencialmente presente, dado outro tipo de afazeres que são absolutamente inadiáveis e portanto que me levam a não poder estar convosco. Como sabem, é um setor que me diz muito, e a importância do setor é também reconhecida pelos poderes públicos e em particular pelo Ministério da Economia. A evolução que o setor tem tido nos últimos anos é muito relevante. O marco de exportações de 1.000 milhões de euros diz muito à nossa capacidade industrial e à importância que este setor foi ganhando no contexto das nossas exportações e no relevo que tem em diversos tipos de mercados. A cota de mercado internacional das nossas empresas é muitíssimo relevante. É um daqueles setores emblemáticos que nós temos na nossa especialização produtiva, e não apenas pelo conhecimento que temos, pela capacidade que temos de gerar valor, também pela matéria-prima que podemos desenvolver em Portugal, mas pelo reconhecimento que temos em diversos mercados, onde temos cotas absolutamente extraordinárias, nomeadamente em mercados europeus, onde atingimos valores de praticamente domínio total do mercado. Não acontece em muitos setores esta dimensão da importância das nossas empresas no contexto concorrencial tão complexo como temos nos dias de hoje. E também o setor tem respondido àquilo que é a enorme adversidade que corresponde à situação de crise sanitária que temos vivido nos últimos meses.
apesar de naturalmente em alguns mercados ter havido redução da procura e portanto isso influenciar as nossas exportações, temos sabido encontrar mercados alternativos, nomeadamente no mercado norte-americano, onde a evolução das exportações tem sido tão forte que conseguiu de algum modo limitar os estragos que a situação pandémica em mercados europeus tem produzido. E isso é obra das nossas empresas, da nossa capacidade, da nossa resistência às adversidades. E é por isso que o setor da cortiça, sendo um setor que representa muito, porque representa a capacidade de valorizar produtos endógenos que nós possuímos, é também um setor que consegue encontrar sempre os caminhos do futuro. Procurar inovação ao nível do produto, procurar encontrar neste mercado, responder aos concorrentes de outros materiais de rolhagem, daquilo que são as embalagens de vinhos ou de outros materiais em que a rolha é apropriado, e encontrar as formas de conseguir construir uma solução que permita a perenidade das nossas capacidades. E é por isso que um encontro como este, que visa avaliar aquilo que são os impactos do setor da cortiça na economia nacional e nas exportações e na capacidade industrial que possuímos, é tão importante, e eu julgo que não é demais reconhecer que nós temos industriais, temos empresas, temos técnicos, temos trabalhadores que conseguem fazer da cortiça um material nobre, um material com muita utilização, com diferentes tipos de utilização em quase todas as atividades, que ainda tem muito para explorar, que ainda tem muito para potenciar, e que nós podemos construir à volta da cortiça sempre uma história de sucesso da utilização do material natural à volta daquilo que são os fatores de sustentabilidade que a cortiça representa, à volta do conhecimento que nós possuímos deste material e daquilo que ele pode representar no futuro. E é por isso que vos desejo todo um trabalho à volta deste setor e daquilo que o estudo pode representar, que possa potenciar ainda as qualidades que nós já desenvolvemos. Muito boa tarde e um ótimo sucesso neste trabalho. Muito obrigado. Agradecer ao Sr. Secretário de Estado pela intervenção, também motivadora, mobilizadora, encorajadora, e de facto num momento onde fomos confrontados com esta crise pandémica, esta crise sanitária, e por isso também aproveitar esta oportunidade, porque hoje são menos de estar com os empresários, aproveitar que estão cá e deixar uma palavra em nome da APCOR, em nome também das organizações que trabalham no setor, agradecer a todos os empresários. Uma palavra muito especial também ao empenho de todos os trabalhadores que foram incansáveis desde a primeira hora, numa colaboração extrema na criação das condições de higiene, de segurança, da aplicação dos planos de contingência, para que a nossa fileira nunca tivesse sequer um dia de interrupção da nossa produção, da nossa cadeia de valor. Vamos ter um quadro de investimento forte pela frente, são cerca de 60 bilhões de euros que vão estar disponíveis, quer em subvenções, quer em empréstimos, quer no novo quadro comunitário, e, portanto, as 4 áreas identificadas neste estudo serão certamente motivo de análise por parte da APCOR, num diálogo com as nossas empresas e empresários, e que vão sair desses 4 eixos, claramente, planos de ação para podermos dar depois corpo. Eu penso que é esta transparência, esta entrega, este nível de informação que queremos que as nossas empresas tenham, que achamos que as pode capacitar, pondo o dedo nas feridas, colocando as questões em cima da mesa, porque coletivamente vamos ser claramente mais fortes. Agradeço uma vez mais a todos os presentes, agradeço a todos os oradores, agradeço à equipa que esteve por trás deste webinar que tornou tudo isto possível, e aproveito também para vos convidar a preencher um inquérito que avalia o webinar, agradecer também ao Compet e a todas as instituições que apoiaram estas iniciativas com financiamento público e que claramente têm aqui um retorno àquilo que é o seu objetivo coletivo. E, como provavelmente não nos veremos nos próximos dias, alguns de vós, outros certamente estarão em alguns dos momentos que ainda temos até ao Natal, mas aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal, um Natal que consigam adaptá-lo às circunstâncias de hoje, mas que que não podemos perder o espírito, que é, mesmo separados fisicamente, sempre juntos, sempre unidos neste grande desafio de fazer deste planeta, do nosso país, da Europa, um local melhor. E a cortiça certamente será um contributo importante para que isso possa ser uma realidade. Boa tarde a todos, uma vez mais obrigado,
e, por favor, se tiver ainda mais 1 minuto, preencher o questionário de avaliação. Boa tarde, obrigado Francisco, obrigado Vasco, forte abraço e até breve. Obrigado. Obrigado.